Olá pessoal, professor Eric aqui, estamos de volta para mais uma aula. Com essa aula, galera, a gente vai fechar os conteúdos que eu planejei para a nossa segunda prova do segundo bimestre. Então, vocês já fizeram uma prova nesse bimestre, né? E a gente vai fazer outra, fechando o conteúdo até aqui, nesse trecho, na qual nós vamos continuar falando de funções orgânicas, dessa vez apresentando 3 novas funções: aldeído, cetona e ácido carboxílico. Bora lá! Na aula passada, galera, a gente estudou o grupo funcional hidroxila, que era o tal do OH. Na aula de hoje, a gente vai falar do grupo funcional carbonila. Tá? A carbonila nada mais é do que um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, a diferença é... o oxigênio ele faz 2 ligações. Na hidroxila, uma com carbono, outra com hidrogênio. Na carbonila, as 2 ligações com o mesmo carbono. Então, é uma C-dupla-O. Tá? Carbonila, C-dupla-O. Só que a carbonila ela pode representar, então, 2 funções, que no caso é a função aldeído e cetona. Qual é a diferença entre elas? Pessoal, o aldeído é quando essa dupla O está em um carbono primário. Ou, uma maneira mais fácil de identificar, é que carbono primário ele vai estar sempre na ponta de uma cadeia. Beleza? Então, isso aqui é característico do aldeído, porque nós temos a C-dupla-O. Como esse aqui é o carbono da ponta, a cadeia vai acabar aqui, a última ligação tem que ser feita com H. E o resto do composto orgânico está aqui, do nosso lado esquerdo. Tá? Já a cetona seria a carbonila ligada a um carbono secundário, ou seja, um carbono que esteja no meio da cadeia. Seria isso aqui, tá? Notem que nós temos então a C-dupla-O, só que esse carbono que faz C-dupla-O, ele tem carbono à sua direita e ele também tem carbono à sua esquerda. Ou seja, a estrutura continua no lado direito e também continua no lado esquerdo. Tá? Então é isso, pessoal. Carbonila na ponta, aldeído, carbonila no meio, cetona. Vamos identificar aqui? Primeiro caso, então, aqui, pessoal, nós temos, então, a nossa carbonila, nossa C-dupla-O. Notem que ela está no último carbono da estrutura, ou num carbono primário, ou seja, nesse caso, nós estamos falando de um aldeído. Inclusive, é bem comum a gente fazer essa representação, digamos aqui, C-dupla-O na diagonal e o outro H na diagonal, por uma questão geométrica. Não precisa obrigatoriamente ser representado desse jeito, mas é a representação mais comum, tá? Então, nesse caso, nós temos um aldeído. Já no caso aqui do lado, nós temos a C-dupla-O num carbono que se liga a outro tanto na direita quanto na esquerda, a um carbono secundário. Então, nesse segundo caso, nós temos uma cetona. No próximo caso, tá? Nós temos a C-dupla-O. Dessa vez eu inverti a ponta, né? Ao invés de estar na ponta direita, está na ponta esquerda, mas continua sendo ponta, né? Continua sendo um carbono primário. Então, nesse caso, nós temos um aldeído. E aqui, nós temos uma estrutura um pouquinho maior, mas a carbonila C-dupla-O tem carbono à sua direita, tem carbono à sua esquerda. Então, ele está no meio, ele não está na ponta, ele está no meio da estrutura. Então, nesse caso aqui, nós temos uma cetona. Uma coisa importante é vocês também saberem identificar quando foi passado em fórmula de pauzinho, certo? Nesse caso aqui, pessoal, esse carbono, para vocês não se perderem, é sempre bom circular o carbono que está fazendo a dupla O. Esse aqui é o carbono que faz a dupla O. E se vocês prestarem atenção, esse carbono ele está na ponta da estrutura. Porque ela até continua aqui do lado, só que ela continua com hidrogênio. O último carbono é esse aqui. Né? Então, como esse aqui é o último carbono, aqui nós estamos falando de um aldeído. E esse composto aqui do lado, se vocês prestarem atenção, a única coisa que eu fiz foi apagar o hidrogênio. Né? Só que ao apagar esse hidrogênio, eu mudei muito a estrutura, porque esse aqui é o carbono da carbonila,
Só que como eu apaguei o hidrogênio, isso aqui tornou-se outro carbono, né? Então, nós temos um carbono à direita, nós temos um carbono à esquerda. Ou seja, essa dupla O, ela passou a ficar no meio da estrutura. Então, nesse caso aqui, nós temos uma cetona. Aqui nós temos um composto fechado, certo? Esse carbono que eu circulei é o carbono da carbonila, liga-se a um na direita, outro na esquerda, ou seja, ele está no meio da estrutura. Nós temos uma cetona de novo. Enquanto nesse caso aqui, nós temos de novo o composto fechado, só que o carbono que faz a dupla O, ele não está na parte fechada, né? Eu puxei aqui para fora e notem que aqui é uma ponta, né? A minha estrutura ela acaba aqui, nesse último carbono. Então, nesse caso aqui, nós temos um aldeído. Entenderam como se diferencia cetona de aldeído? E a nossa última função aqui, pessoal, tá? Esse grupo funcional é um grupo funcional novo, conhecido como carboxila. Então, eu passei para vocês hidroxila, carbonila e agora carboxila. Aliás, como o próprio nome já entrega, a carboxila ela é uma mistura de hidroxila com carbonila. Na verdade, o que é uma carboxila, pessoal? A carboxila é um carbono que tem ao mesmo tempo a C-O, né, que é a característica carbonila, e o OH, que é a hidroxila. Então, se eu tiver as duas coisas no mesmo carbono, isso torna-se uma carboxila. Tá? É importante, então, ó, C-O, OH no mesmo carbono. E a carboxila ela tem uma vantagem. Toda vez que você vê uma carboxila, você já sabe que a função é ácido carboxílico. Não tem mais funções derivadas da carboxila. É uma só. Então, aqui ó, nós temos alguns compostos. Tá? Será que são todos eles ácido carboxílico? Vamos dar uma olhada. Aqui ó, nós temos uma C-OH na estrutura. Então, isso aqui de fato é um ácido carboxílico. E uma coisa que eu gostaria que vocês separassem, pessoal, é que ácidos carboxílicos, a carboxila, ela só pode ficar na ponta da cadeia, igual ao aldeído. E o motivo é o seguinte, ó, a função carboxila, ela já ocupa 3 ligações, né? 2 para fazer a dupla com a O e uma para ligar com o OH. Ou seja, só resta ao carbono fazer mais uma ligação. Ou seja, a estrutura ela só pode continuar de um lado, né? Então, esse grupo carboxila, ele sempre vai estar na ponta da cadeia, tá? Então, esse composto de cima é um ácido carboxílico. O de baixo, ele tem um único carbono, que faz C-OH, é uma carboxila. Então, esse composto de baixo também é um ácido carboxílico. Aqui, em fórmula de pauzinho, mas se eu prestar atenção, esse carbono que eu acabei de circular está fazendo dupla O e ligado ao OH, um outro ácido carboxílico. O composto de baixo nós temos um benzeno e saindo desse benzeno nós temos uma carboxila, um carbono que se liga a C-O e OH, ou seja, esses 4 compostos são ácidos carboxílicos. Já esse último, eu quero que vocês fiquem espertos, tá? Esse último não é um ácido carboxílico, por quê, pessoal? Se vocês prestarem atenção, esse carbono aqui que está fazendo a dupla O não é o mesmo carbono que liga no OH. Tá vendo que a ligação carbono com OH é em um e a C-O em outro? Tá? Então, como a C-O e o OH estão em carbonos separados, isso não é uma carboxila. Aliás, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse OH está ligado a um carbono que só faz ligação simples, a um carbono saturado. Então, aqui nós temos um álcool. Já esse carbono aqui é uma carbonila, né? Uma C-O, que está no meio da cadeia. Então, aqui nós temos uma cetona. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui é um composto com 2 funções separadas. Função cetona e função álcool. Tá? Nomes. O que a gente vai fazer com nomes? Nenhuma novidade em relação ao que a gente fazia com álcool. As mesmas regras, tá? A gente vai usar nesse caso, mudando o final. Quais serão os finais?
Aldeído, final -al, tá? Cetona, final -ona. E ácido carboxílico, o final -óico, além da gente acrescentar a palavra ácido na frente do nome. Tá? Isso aqui não é difícil, vocês já vão entender melhor como que a gente acrescenta essa palavra ácido. Bem, como eu comentei com vocês, nós não temos nenhuma regra nova. Tá? A gente vai indicar a posição com números, se for necessário. E uma coisa interessante, tá? Aldeído e ácido carboxílico nunca vai ser necessário. Daqui a pouco a gente comenta por quê. O grupo funcional obrigatoriamente vai ter que ter o menor número, a mesma coisa que a gente viu com álcool. E caso você tenha repetições de uma mesma função, a gente vai usar os prefixos di, tri, tre, tetra, tá? Para indicar quantas vezes aquela função se repetiu. As mesmas coisas que nós fizemos com álcool, mudando somente o final. Bora nomear nossos compostos. Primeiro caso aqui, pessoal. Nomeia normal. Quantos carbonos nós temos? 3. Então, prop. Tipo de ligação entre os carbonos. Todas elas são ligações simples. Então, nós an. E a grupo funcional, uma C-dupla-O na ponta da cadeia é um aldeído. Aldeído a gente vai usar o final al. Será que eu preciso indicar a posição? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Esse aldeído ele está no carbono 1. Existe alguma possibilidade de eu colocar ele em outra posição que não seja na posição 1? Se eu, por exemplo, pegar essa dupla O que está na ponta e colocar no meio, cai nesse composto aqui. Tá? Só que esse composto aqui não é aldeído. Né? Se a C-dupla-O sai da ponta e vai para o meio, vira cetona. Tá? Então, o nome do composto de baixo, inclusive, vai ser prop, de 3 carbonos, an, de simples ligação, e ona, porque é uma cetona. Tá? Então, o de baixo é propanona e o de cima é propanal. Então, ele está na posição 1. Se eu colocasse na 2, não seria aldeído, seria cetona. E se eu colocasse nessa ponta, essa ponta se tornaria a posição 1. Então, eu não consigo colocar em outra posição. Tá? Eu não preciso indicar a posição desse aldeído. A mesma coisa aqui para a cetona. Tá? A cetona está na posição 2. Se eu trocar a C-dupla-O para a ponta, deixa de ser cetona e vira aldeído. Agora, no caso aqui de baixo, nós temos então 5 carbonos. 5 carbonos a gente chama de pente. Simples ligação entre os carbonos an. E nós temos um aldeído, que está em qual posição? Na ponta, na posição 1. Tá? Nesse caso, eu não preciso indicar a posição de novo. E a gente vai ver por quê. Tá? Lembra que eu falei que aldeído e ácido a gente nunca indica a posição? Vamos tentar discutir por quê. Esse aldeído está no carbono 1. Se eu pegar essa C-dupla-O e jogar para o carbono do lado, que é o que eu fiz aqui, não é mais aldeído, é cetona. Aliás, o nome desse composto aqui vai ser pente, de 5 carbonos, an, de simples ligação, só que dessa vez eu vou ter que falar que a minha cetona está no carbono 2. Então, vai ficar pente 2-ona. Tá? Por que dessa vez eu tive que indicar que está na posição 2, pessoal? Porque olha o composto de baixo. O que aconteceu no composto de baixo? Eu peguei essa C-dupla-O que estava na posição 2 e joguei na posição 3. Ao fazer isso, notem que continua sendo uma cetona, não continua? Tá? Então, esse composto de baixo, ele é diferente do de cima. Né? A cetona está em posição diferente. Ou seja, esse composto de baixo, ele vai chamar pentano 3-ona. Tá? Para diferenciar a posição da cetona. Beleza? Eu poderia, por exemplo, pegar essa C-dupla-O que está no carbono 3 e jogar no carbono 4, que foi o que eu fiz aqui. Mas olha só, se eu jogo a cetona, né, a C-dupla-O no carbono 4, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que começar a numerar de trás para frente. Lembra que eu tenho que numerar para que receba o menor número? Então, vai ter que ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na verdade, essa cetona, essa C-dupla-O, não foi para a posição 4. Ela acabou ficando na posição 2.
E aí esse composto, ele acaba chamando-se pentano 2-ona, né? Que é o mesmo nome do composto aqui de cima. Até porque esse composto de baixo é o mesmo do de cima. E olha só, galera. Vamos analisar esse caso aqui de 5 carbonos. Quando a gente colocou a dupla O na ponta, né, nós tínhamos o aldeído. Quando colocamos na posição 2, virou pentano 2-ona. Na posição 3, pentano 3-ona. Na posição 4, não é posição 4, é posição 2. Volta a ser pentano 2-ona. E o único lugar que eu não testei foi jogar essa C-dupla-O na ponta direita. Só que se eu jogar a dupla O na ponta direita, vira aldeído. E novamente esse aldeído vai estar na posição 1. Então, não importa em qual ponta que eu jogo, né, o aldeído sempre vai ser a posição 1. Como o aldeído ele sempre está na posição 1, ele sempre está na ponta, eu acabo não precisando indicar. Está meio que implícito para mim que o aldeído está sempre na posição 1. Beleza? E isso vai acontecer com ácido, porque ácido carboxílico, assim como o aldeído, ele também só pode ficar na ponta. Tá? Então, pessoal, aldeído e ácido carboxílico eu não vou precisar numerar. Cetona pode ser que eu precise. Tá? E uma coisa que eu quero comentar com vocês. Tem muita gente que quando eu explico isso, acaba colocando na cabeça assim, quando é ponta não precisa indicar posição. Precisa, tá? Se for dupla ligação, se for tripla ligação, se for um álcool, você tem que falar que está na posição 1. Você só não vai indicar no caso de aldeído e ácido carboxílico, porque esses só podem ficar na ponta. Né? Agora, um álcool, ele pode estar na ponta, ele pode estar no meio. Né? Não coloquem na cabeça que ponta não numera. Depende de cada caso. Tá? Aqui, pessoal, mudando um pouquinho a função, dessa vez nós temos um ácido carboxílico, C-O-OH. Tá? Como que vai funcionar? No meio normal, 3 carbonos prop, tipo de ligação simples AN, e o final de ácido carboxílico é oico. Lembrando que ácido carboxílico não precisa indicar a posição. Tá? Então, é o propanoico. Só que, como eu havia dito para vocês, a gente coloca a palavra ácido na frente. Terminou de dar o nome, você escreve aqui na frente, ácido. Consequentemente, qual é o nome do composto? Ácido propanoico. Acabou. Já o composto aqui de baixo, ele tem um carbono. Um carbono a gente chama de met. Tipo de ligação simples, AN. Tá? C-O-OH é ácido carboxílico, termina então em oico. Né? Fechou o nome, coloca, como é um ácido carboxílico, coloca a palavra ácido na frente. Nós temos o ácido metanoico. Embaixo. Pessoal, cuidado para não pegar um embalo e ir chamando tudo de ácido. Esse composto de baixo não é um ácido, é um aldeído. Tá vendo que isso aqui não é um OH. Só que isso aqui ó, é um aldeído de cadeia ramificada. Quando nós temos a cadeia ramificada, nós vamos definir a cadeia principal. Então, nós temos uma cadeia principal com 4 carbonos, que a gente chama então de but. Simples ligação entre os carbonos AN, tá? E a função aldeído termina em al. Não precisa indicar a posição. Agora, nós temos então uma ramificação, né, de um carbono, que a gente chama então de ramificação metil. E essa ramificação, pessoal, eu vou precisar indicar a posição. E qual é a posição dela? Muita gente às vezes pode pensar, professor, você disse que ela tem que receber o menor número, então ela está na posição 2. E a resposta é não. Lembra que a função ela te obriga a receber o menor número? A função está na ponta direita. Ou seja, eu sou obrigado a dar a esse carbono, né, a essa carbonila, um número 1, certo? Então, como eu sou obrigado a definir isso aqui como carbono 1, acaba que a minha ramificação está na posição 3, tá? Então, o nome do composto é 3-metilbutanal. Então, lembra aquela regra? Função sempre pega o menor número, tá? O composto aqui de baixo, turma, o composto aqui do lado. Composto aqui do lado, pessoal.
Nós temos uma função cetona, tá? Porque nós temos uma carbonila, e notem que ela está no meio da cadeia. Ó, nós temos carbono à direita e à esquerda. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, hept. Dessa vez nós temos uma dupla e tem que falar onde está essa dupla. Qual é a posição dela? Novamente, ó, eu sou obrigado, pessoal, a numerar da direita para esquerda. Por quê? Porque a função, ela me obriga a ficar com o menor número. E para que a função tenha o menor número, eu tenho que começar pelo lado direito. E aí, o que vai acontecer? A dupla está começando no carbono 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, hept 6, dupla ligação em, função cetona, a cetona está na posição 2, ona. Tá? Lembre-se que cetona tem várias possibilidades, né? Ainda mais com 7 carbonos, eu tenho que indicar a posição. O composto de baixo, C-O, OH no mesmo carbono, é um ácido carboxílico ramificado, tá? Se você prestar atenção, ó, esses carbonos que eu estou circulando, eles fazem parte da cadeia principal, enquanto esse carbono de verde aqui, ele é uma ramificação, tá? Nossa cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então a gente vai chamar de X, tá? As ligações entre esses carbonos são todas ligações simples AN. Como é um ácido carboxílico, eu vou terminar em oico, tá? Não preciso indicar a posição de ácido carboxílico, mas a posição dessa ramificação eu preciso indicar. E eu sou obrigado a começar a numerar pelo lado direito, porque a carboxila, né, a C-OH, a função, ela tem que ter o menor número, tá? Como eu comecei a numerar pelo lado direito, a ramificação acabou ficando na posição 4. Então, vai ser 4-metil-hexanoico. Terminou o nome, tá? Lembra o que acontece com ácido? Terminou o nome do ácido, você acrescenta, tá? Ácido na frente de tudo. Então, primeiro você dá o nome completo, depois coloca ácido. Então, o nome desse composto é ácido 4-metil-hexanoico. Fechamos? Os 3 últimos exemplos aqui, pessoal, de nome, tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos 2 funções do mesmo composto. Na verdade, 2 funções repetidas. Porque, olha só, isso aqui é um aldeído, isso aqui também. Então, nós temos 2 aldeídos num composto só. E esse composto tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é pente, tá? Entre os carbonos, as ligações são todas simples, AN, tá? Como são 2 aldeídos, pessoal, aldeído, tá? 2 aldeídos, a gente usa o prefixo dial. 2 aldeídos. Lembra que quando se repete, usa prefixo? Tá? Por uma questão fonética, eu até posso colocar um O aqui, só para ficar mais fácil de pronunciar, pentano dial, tá? Mas esse O aqui ele é opcional e ele não tem nenhum significado. Beleza? Dial, que são 2 aldeídos, não precisa indicar a posição, porque, pessoal, aldeídos estão sempre nas pontas. Como eu falo pentano dial, eu tenho 5 carbonos, certeza que um está na posição 1 e o outro na 5. É sempre na ponta, não precisa indicar. É semelhante ao que aconteceu com o composto aqui de baixo, pessoal, que também tem 5 carbonos, só que ao invés de aldeído, são 2 ácidos carboxílicos, um em cada ponta. Tá? Então, 5 carbonos pente, simples ligação AN, 2 ácidos. O ácido é oico, né? Então, a gente vai colocar dioico, 2 ácidos. E aí, quem quiser colocar um O aqui para ficar mais fácil de pronunciar, pentano dioico, ácido carboxílico, a gente sempre coloca ácido na frente. Então, nós temos o ácido pentano dioico. E o último exemplo de nome, nós temos 2 carbonilas que estão no meio da cadeia. Nós temos 2 cetonas, tá? Num composto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, 7 carbonos hept. Entre os carbonos, as ligações são todas simples AN, tá?
Mas essas carbonilas estão em qual posição? Para que elas recebam o menor número, vale a pena eu numerar da direita para a esquerda. Uma está na posição 3 e a outra na 4. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, 3,4, duas cetonas. Diona. Beleza? Coloquei essa página aqui para a gente discutir essa repetição. Dial, dioico, diona. Tá? Se fosse 3 cetonas, triona. Tá? 3 aldeídos e 3 ácidos já é... Isso aí não vão ser cobrados de vocês. Tá? E, pessoal, voltando lá para a página que a gente abriu a nossa aula, tá? Eu trouxe algumas imagens e vamos explicar o porquê das imagens que eu trouxe. Por exemplo, eu trouxe a imagem de uma mulher tirando o esmalte. As meninas tiram o esmalte usando um produto conhecido como acetona. Tá? É diferente da função. A função é cetona. O produto para tirar esmalte é a acetona. E o que é a acetona? A acetona nada mais é do que a propanona. Prop, que são 3 carbonos, tá? An, que é simples ligação. Iona cetona, tem que ser uma dupla O no meio, tá? Então, pessoal, a propanona, esse composto aqui, que vocês compram, né, em farmácia, conhecido como acetona, e serve para tirar esmalte. E é importante que vocês gravem isso, tá? Tem provas que cobram que vocês saibam que a acetona é propanona. Então, gravem isso. Outro exemplo que eu trouxe foi um vinagre. Porque o vinagre é o composto conhecido como ácido etanóico. Tá? Et são 2 carbonos, an, simples ligação, oico é ácido. Ácido é C-O-H. Tá? Então, isso que é o ácido etanóico. Ele é o principal componente do vinagre. Tá? Vinagre é uma mistura de ácido etanóico com água. E esse ácido etanóico ele também é conhecido como ácido acético. É como se fosse o apelido dele. Tá? Então, se falar ácido acético, vocês têm que saber que é ácido etanóico. O nome oficial é esse aqui, ácido etanóico. Tá? Ácido acético é um nome usual, que as pessoas usam corriqueiramente, apesar de não ser o nome oficial. Tem que saber? Tem que saber. Tá? Infelizmente, é decoreba, mas vocês têm que saber que ácido acético é o ácido etanóico. Tá? A maioria das provas cobra isso, certo? E outro exemplo que eu trouxe, pessoal, eu coloquei aqui a figura de um monte de limão, porque no limão você tem esse composto aqui, que se você prestar atenção, ele é um aldeído. Tá vendo esse último carbono aqui? Ó, ele faz uma dupla O, tá? Isso aqui é um aldeído. Esse composto que dá o cheiro do limão. Tá? Então, o cheiro característico do limão é porque ele expele essa substância aqui no ar, conhecida como limonemo. Tá? Então, é um exemplo aí de um aldeído que vocês com certeza já tiveram contato. Tá? Mas aqui a gente não precisa dar nome, até porque é uma estrutura meio complexa, apesar que é possível dar nome. Tá? Vou até deixar como um desafio aí para vocês. Ó. Coloquem no comentário dos vídeos como que vocês nomeariam isso aqui, para eu ver se vocês conseguem. É um pouquinho mais difícil, mas dá para nomear com as regras que eu ensinei para vocês. Tentem nomear isso aí. Tá? Então, com isso, pessoal, fechamos a nossa aula de hoje. Beleza?